Olá, ouvinte da Rádio Arena Esportes, você que nos acompanha sempre em transmissões pelo Facebook, agora também passa a nos ver aqui no YouTube e no Instagram. Eu sou Rafael Rocha e esse é o Debate Arena. Nossa ideia aqui é trazer sempre algum fato relevante do mundo do futebol e poder discutir duas opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Hoje a gente recebe Gabriel Batista, repórter da Rádio Arena Esportes. Oi, Gabriel, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, ou bom dia, ou até boa noite, né, para todo mundo que está assistindo. É muito bom estar aqui. E o ouvinte agora espectador, né, da Rádio Arena Esportes, também internauta, vai poder ver a gente bastante nessa época de quarentena. Isso aí, Gabriel Dantas, que também é repórter e comentarista do time Arena Esportes. Bem-vindo, Gabriel. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Gabriel. Bom dia para o nosso ouvinte. Boa noite. Vamos ver, dependendo da hora que ele vai assistir. Muito bom estar junto agora, Facebook, Instagram também, tudo. Rádio Arena Esportes sempre inovando aí. Isso aí, hoje nosso debate é sobre o calendário do futebol brasileiro. Há mais de um mês, parados por causa da pandemia do novo coronavírus, os campeonatos estaduais Brasil afora ficaram sem data para terminar e o Campeonato Brasileiro sem data para começar. Essa semana, a Federação Paulista de Futebol e os clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista decidiram em uma videoconferência que o torneio será concluído em campo e que as partidas restantes serão realizadas inicialmente com portões fechados. Importante destacar também que alguns times do interior têm atletas que tiveram seu contrato encerrado durante a pandemia e atletas que terão seus contratos encerrados em breve. Situação diferente dos 4 grandes de São Paulo. Dantas, a gente começa com você. Você concorda com essa resolução da Federação dos Times Paulistas? Olha, Rafael, na minha opinião, eu acho que, assim, eu discordo, porque o grande charme do Paulistão, principalmente esse ano, estava sendo o público. Os estádios estavam bem cheios. Não só a Série A1, como Série A2, Série A3 também, estádios lotados. A Portuguesa colocando 5.000 pessoas, o Noroeste de Bauru colocando 3.000 pessoas. Então, bastante gente estava indo para os estádios e era um charme a mais. E eu acho que tem que ser mais pensado. Claro que a gente vive uma pandemia, uma situação que é totalmente diferente, sabe? E eles estão procurando resolver esse problema voltando aos jogos para não interferir no brasileiro, que é outro ponto que a gente tem que discutir também. Mas o Paulistão, para mim, ele tem que acabar com a torcida, tem que esperar essa pandemia passar. Eu acho que até na primeira fase pode-se fazer esse esquema. Agora, a fase final, Rafael, eu não concordo muito por causa disso, por causa que times estavam jogando por sua torcida. O Guarani estava com uma boa campanha, todo jogo no brinco era vitória ou empate do Guarani. Um exemplo que eu posso dar, vamos lá, a força do Santo André era dentro de casa. Então, esses times do interior vão sentir ainda mais a falta do torcedor. E eu acho que é um campeonato que prioriza muito os grandes, mas também tem o seu charme do interior. E tem que ser pensado isso. E, na minha opinião, então, não deveria ser reiniciado dessa forma, com portões fechados, fazendo todos os jogos no mesmo dia, como de uma rodada, como estavam também colocando em pauta. Então, na minha opinião, tem que ser mais estudado, mas, a princípio, a minha opinião é que não volte assim, espere voltar a torcida e que possam fazer os jogos de torcidas, principalmente os mata-matas e os decisivos de Série A2 e Série A3, né, Rafael? Não só da Série A1, mas que vale acesso, vale o investimento do ano inteiro. Tem times que se programaram para subir esse ano. E se não acontecer, vai quebrar o caixa, pode até fechar. Bastante times do interior montaram equipes para subir e não sei se aguenta o ano que vem, Rafael. Batista, por favor, seus argumentos iniciais, então. Olha, Rafael, eu já não concordo. Aliás, eu concordo com o fato de que o charme do Campeonato Paulista é principalmente a torcida, né? Até porque a qualidade técnica, né, comparado principalmente com os campeonatos nacionais e os campeonatos internacionais, a qualidade técnica do Paulista não é tão grande, né? O Paulista não é tão qualificado, né? Os estaduais em si não são tão qualificados por serem campeonatos com times menores, né, no âmbito nacional. Porém, o que a gente pode dizer sobre isso é que teria que voltar, porque a gente está numa situação especial, uma situação
que de força maior, né? Como muita gente diz que é força maior, essa situação do coronavírus, da Covid-19 e todo mundo em quarentena em casa, né? E até porque quando volta a gente consegue o quê? Terminar o campeonato, porque um campeonato que começou ele tem que terminar, né? Ele tem que terminar, até porque a gente pode, por exemplo, adiar, como a CBF pensa em adiar o Campeonato Brasileiro para mais para frente, os campeonatos internacionais que ainda estão bem no comecinho, como a Libertadores, como a própria Sul-Americana, a gente pode adiar um pouquinho mais para frente. Mas o Campeonato Paulista já estava encaminhando para o fim, já estava encaminhando para o mata-mata. Então, acho melhor ele, como eu posso dizer, ele pode continuar, né? Ele pode terminar mesmo que sem público, ou pelo menos essas 2 últimas rodadas antes do mata-mata ele teria que terminar assim, sem público, né? A gente sabe que tem o risco dos jogadores, mas dá sim para eles conseguirem terminar jogando, né? Sem torcida, até porque apesar deles terem o contato, dá para eles se protegerem bem, né? Assim como a gente, por exemplo, vai no mercado, vai em vários lugares, a gente não está sempre só em casa, né? Então eles conseguiriam desempenhar o trabalho deles sem muito risco, né? Sem esse risco muito alto. Porém, a gente tem que ver, isso mesmo que o Gabriel Dantas falou, os clubes podem quebrar, né? Mas a Federação Paulista tem bastante dinheiro, assim como a CBF. Elas podem sim ajudar pelo menos os clubes pequenos a conseguir jogar esse campeonato, né? Porque os jogadores, né, normalmente eles têm contrato de 3 meses, né, só para jogar o Campeonato Paulista. Então eles conseguiriam jogar com a ajuda da federação, até porque a premiação, por exemplo, do Campeonato Paulista é maior a do campeão, né? Ela é maior do que da Copa Sul-Americana, que é um campeonato internacional feito pela Conmebol. Então dinheiro a federação tem sim, então daria para completar mesmo sem público esse campeonato, Rafael. Adicionando agora ao debate uma informação de nível nacional. Mesmo que os campeonatos recomeçassem em 1º de julho, tendo partidas toda quarta e todo domingo, até 20 de dezembro existirão 50 datas disponíveis para o futebol. Isso pensando no cenário diferente do que a Federação Paulista decidiu essa semana. Imaginando aí que não tivessem partidas no fim de dezembro, como na Inglaterra, por exemplo, que tem jogos no dia 26 de dezembro, o Boxing Day. Precisaríamos então de 61 datas para fechar a temporada. 6 partidas em estaduais, 11 na Copa do Brasil, 38 no Campeonato Brasileiro e no mínimo 6 na Libertadores. A CBF e os clubes dizem estar alinhados e que a possibilidade de adequação ao calendário europeu, assim como fez a Argentina, é zero. Existe um acordo para que a temporada seja estendida, caso haja necessidade, até o fim de janeiro de 2021. Outra opção seria mudar a fórmula do Brasileirão, e também, o que também é polêmico, porque diminuiria o número de partidas. Gabriel Batista, por que, na sua opinião, há tanta resistência para a adequação do nosso calendário europeu? Olha, primeiro já deixar claro também que eu gostaria sim que mudasse para o Campeonato Europeu. E, na minha opinião, acho que essa resistência existe justamente um pouquinho de teimosia, né? Até porque eu acho que a maioria das pessoas ali da CBF, né, das federações, tem uma teimosia, porque todo mundo, né, bastante gente, todo mundo não, né, claro, mas grande porcentagem do pessoal que acompanha o futebol prefere uma adequação para o Campeonato Europeu, porque ficaria assim, né, um campeonato adequado ao europeu, a gente acompanharia futebol no mesmo nível, né? Não no mesmo nível técnico, né? Mas no mesmo nível ali de calendário. Também daria para a seleção, por exemplo, a seleção teria as datas FIFA, os jogadores não perderiam jogos pelos seus clubes, né? Então teria assim, então gostaria de deixar claro isso. Então eu acho que existe sim uma teimosia da CBF, das federações estaduais, né? Por conta disso. É mais uma teimosia do que qualquer outra coisa, Rafael. Dantas, você concorda com o Batista em relação a essa adequação do calendário brasileiro ao europeu? Olha, acho que a gente vai entrar em discordância agora, eu e o Gabriel Araújo. Porque eu não concordo muito, até porque a gente foi criado numa cultura finalista sempre. Sempre o campeão é o bom e os outros não estamos nem aí. Então, acho que essa cultura incentivou muito. Eu acabei aprendendo também. Então, eu gosto muito desse sistema do ano inteiro. Para mim, se pudesse voltar o mata-mata no brasileiro, seria perfeito ainda, porque eu acho que você não premia o melhor time, mas você tem mais finais. Claro que o Campeonato de Pontos Corridos tem bastante emoção, como a gente viu ano passado. Na última rodada, o campeão já estava decidido, mas teve o rebaixamento do Cruzeiro. Teve a última vaga para a Libertadores. Então, teve algumas disputas
mas na minha opinião não conseguiríamos nos adequar pelo fato de que a gente está acostumado de sempre, no final do ano, uma torcida gritar é campeão. E acho que a nossa torcida ia sentir falta disso. Já criamos a cultura. E aí, se houvesse uma adaptação, até que um período de testes, e principalmente, eu sou contra, mas o estadual deveria ou ser extinguido ou os times grandes não jogarem, ou jogarem só uma fase final de 4, 5 rodadas. Porque o que acaba não podendo ser criado um modo europeu é principalmente o estadual, porque o estadual toma 15, 18 datas dos times grandes. E isso acaba atrapalhando. Nesse momento de pandemia, é um sistema de se pensar, um sistema que, nesse ano, provavelmente, eu acho que vai ser colocado para que possam terminar, porque, querendo ou não, a gente não tem prazo de que volte o futebol com torcida, tudo, e os times sempre prezam pelas torcidas. O Flamengo, que é o grande time, já deixou bem claro que não quer voltar ao futebol sem torcida. Então, acho que para esse ano vai sim se adequar, mas eu sou um pouco contra, principalmente pelo fato da nossa cultura sempre no final do ano ter aquele estigma de um foi campeão e os outros perderam. E aquela brincadeira sadia e todo mundo já se preparando para o estadual no começo do ano. Então, eu acho que esse ano vai ser uma adaptação. Ano que vem pode ser que continue, mas como opinião minha, eu sou contra ser o modo europeu de campeonatos. Batista? Olha, eu já não concordo, né? O que ele falou, a gente vai entrar em discordância, porque eu acho que o calendário europeu, sim, é melhor para o nosso país, né? Concordo, sim, com ele, com a parte do torcedor, né? Aquela coisa de ser, e até mais normal, né? Até não sei como que o calendário europeu chegou nisso, né? De ser entre a metade de um ano e a metade do outro ano, né? O começo e o fim da temporada, porque seria mais normal, né? A gente até pensaria, se você for explicar, por exemplo, para uma criança, ela realmente não vai entender por que é assim, né? Por que não pode ser mais fácil, desde o começo do ano até o fim, né? Mas realmente, eu acho que para o torcedor realmente é melhor, até concordo com isso. Mas para o futebol em si, seria muito melhor a mudança para o calendário europeu. Porque, sim, como eu disse, né, os jogos da seleção não tirariam os jogadores, né? Isso adequando certinho assim ao calendário europeu, que teriam as datas FIFA, teriam esses espaços, né, para a seleção poder jogar. Então não desfalcariam os times brasileiros, nem os times dos outros países, né, aqui da América do Sul, eles não seriam desfalcados pela seleção. E além disso, também os jogadores transferidos, né, porque a gente é um país vendedor, a gente vende bastante jogadores para a Europa, né, principalmente os mais jovens, né. Isso está aumentando cada vez mais. E esse ano, por exemplo, o Pedrinho, se o ano continuasse normalmente, ele sairia no meio do ano, ia desfalcar o Corinthians, talvez, por exemplo, se ele tivesse se classificado na pré-Libertadores, fosse para a fase de grupos, o Pedrinho estaria desfalcando a equipe do Corinthians. O Antony do São Paulo também é a mesma coisa, iam sair no meio do ano, iam desfalcar as equipes no meio de uma temporada, né? No momento em que a temporada devia estar assim pegando fogo, né? O Campeonato Brasileiro ali já no seu início, mas já com os times muito bem. Ainda mais o Flamengo, por exemplo. O Flamengo não perdeu ninguém, o Flamengo não conseguiu vender e é o único time que tem realmente dinheiro para segurar, né? Esse tipo de jogador. Então é uma exceção, né? A gente não deveria nem citar nessa discussão. Então acho que melhoraria bastante esse fato dos jogadores não saírem, da gente ter mais datas, né? Os jogadores também parariam de reclamar do calendário, né? Porque eles cansam bastante. Os jogadores da Europa dificilmente reclamam, né? A gente pode ver que dificilmente eles reclamam da sequência de jogos muito muito pesada, né? Um jogo em cima do outro, coisa que já acontece aqui. Porém, eu também não sou a favor da extinção dos estaduais. Os europeus, por exemplo, já se espelhando desse calendário, eles jogam bastante aquela pré-temporada, né? Torneios de pré-temporada, jogam nos Estados Unidos, jogam por ali, né? E normalmente a pré-temporada deles é o quê? 1 mês e meio, 2 meses, né? Muito mais tempo do que aqui, que a gente tem aquele, como se fosse o trabalhador comum, né? Que é aqueles 30 dias de férias, que é a partir do dia que acaba o Campeonato Brasileiro, a não ser que o time se classifique para, por exemplo, o Mundial, né? Uma final de Libertadores, que aí são exceções, né? Mas é do fim do Brasileiro até o começo do ano, né? Um exemplo, de 6 de dezembro a 6 de janeiro, né? Que eles começariam a treinar, né? Começariam por ali. Então daria assim para encaixar o Campeonato Paulista, talvez menor, né, para os jogadores terem tempo só para treinar, sem ter jogo
jogo de verdade, né, jogos oficiais, mas ainda assim daria sim para a gente ter um estadual. A gente pode também, por exemplo, colocar os times menores, colocar eles para jogarem e aí só numa fase final os times paulistas, os grandes, né, entrarem, os 4 grandes, ou até se quiser encaixar o Guarani, a Ponte Preta, que também são grandes, né, do nosso futebol. Então, acho que sim, não precisa extinguir o Paulista, mas eu acho sim que a gente deveria mudar para o calendário europeu, Rafael. Adicionando aí a informação que você falou agora há pouco, só que trazendo um pouco para a boca dos técnicos. A gente já teve muito histórico de técnicos reclamando do calendário. Um deles foi o técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Eles costumam falar da quantidade de jogos que é muito maior que na Europa, que a gente tem muitos campeonatos. E a gente usando como exemplo a Premier League e a Inglaterra, lá eles jogam a Premier League no mesmo período, no mesmo calendário, e jogam também a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Isso junto com o Campeonato Continental, que dependendo do time pode ser a Liga dos Campeões ou a Europa League. Como que você acha, e aí estende também a pergunta para o Dantas, como que a gente consegue deixar isso parecido com o calendário europeu, tendo sim como base a Inglaterra, sem perder os estaduais, que é uma preocupação, enfim, é uma tradição muito forte no Brasil? Olha, eu acho que dá sim para a gente, por exemplo, a gente pode, como eu estava dizendo antes, né, a gente pode colocar nesse período, no meio do ano, né, começando ali no meio do ano, que ainda é início de temporada, né, assim como já é hoje os campeonatos estaduais, né, a gente colocaria um exemplo, né, dando apenas um exemplo, a temporada termina mais ou menos ali no meio de maio, aí em junho dá para ter as férias normal, dá para ter ali aquele um mês de férias tranquilo, e aí em julho sim, daria para a gente ter os estaduais, e é o que eu falei, talvez um pouco mais curto, talvez invadindo também agosto, se a gente continuar do mesmo tamanho, né, que é o Paulista hoje, ou os outros estaduais, a gente consegue sim colocar eles, por exemplo, de julho até a metade de agosto, entendeu? Porque isso facilitaria a colocação dos estaduais no calendário, né? Eu acho, né, pensando assim na minha opinião, eu acho que daria sim para as federações fazerem isso. E como a gente disse, o calendário europeu, ou como eu disse, aliás, o calendário europeu melhoraria muito os espaços, né? Então, até jogos atrasados, até jogos que a gente não conseguiria colocar, a gente consegue colocar nessas datas vazias, né? Porque com o calendário europeu a gente colocaria bastante datas aí, né? A gente teria muito espaço para colocar as estaduais, mesmo com a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e etc. Dantas, você concorda com alguma coisa que o Batista falou? Não, a proposta que o Araújo colocou é boa. Araújo é Batista para vocês, que a gente tem uma pessoa tem 2 sobrenomes. Mas assim, o que o Araújo colocou é o seguinte, é muito bem pensado para se adequar. Então, se o calendário se adequar, é mais ou menos o que o Batista falou. É isso aí que vai ter que fazer, vai ter que os times diminuir bastante os estaduais. Até para acrescentar o Araújo, eu fico pensando assim, por que a CBF não faz como a Inglaterra? Tudo bem que somos um país de dimensões continentais, praticamente, mas nossas divisões nacionais e regionais. Pegue times de São Paulo e do Rio, faça uma quinta divisão, São Paulo, Rio, um grupo, entendeu? Juntem os 10 melhores do que não tem a divisão. Você acaba enxugando mais ainda o estadual, façam quintas divisões regionais, depois você aglomera tudo, depois os melhores classificados, e você acaba quebrando o estadual, deixando ele menor, porque vai ter mais times para o calendário nacional, e a chance de se adequar a isso é boa. Mas eu creio que precisa ser melhor pensado, porque, além de tudo, as nossas férias no fim de ano são nossas férias de verão. E as férias do meio de ano do pessoal da Europa também são as férias de verão. Então, o brasileiro está muito acostumado a férias sempre no calor. E no inverno, o trabalho a mais e tudo. E eu acho que o pessoal ia sentir no começo, principalmente no começo. Porque, além disso, ainda tem essa adequação de jogar assim no final de dezembro, no início de janeiro, com aquele calor ensurdecedor. Claro que em fevereiro, março também esse calor, mas são estaduais, são dados não tão relevantes, mas jogar um campeonato nacional, jogar
Uma Série A, por exemplo, um time vai jogar em Fortaleza, um time do Sul, ele vai sentir bastante, querendo ou não. Como que os times do Nordeste também sentem no meio do ano, vindo jogar no Sul por causa do frio, que é intenso. Mas é o que o Araújo falou, é mais ou menos isso mesmo. E se caso se adequar, é tentar enxugar o estadual e fazer, principalmente pensando na seleção e nas vendas europeias. E aí, por fim, eu queria que cada um falasse sobre essa outra opção que a gente discutiu pouco, que era transformar o Campeonato Brasileiro, não em pontos corridos, mas transformar em um formato de mata-mata, porque aí iria totalmente desencontrar com o que já pratica a Europa, do que é hoje a Premier League, e qual a opinião de vocês a respeito dessa mudança de formato. Lembrando, aí para acrescentar o debate de vocês, que a principal dificuldade, e aí os clubes, alguns clubes, um exemplo é o Flamengo, já falaram não ser a favor, justamente porque perderiam número de partidas, perderiam tanto partidas em casa, o que ganham muito com bilheteria, e também perderiam direitos de televisão, porque perderiam também quantidade de partidas. Qual que é a opinião de vocês? Eu sou a favor do mata-mata, provavelmente o Araújo vai discordar, mas eu sou a favor do mata-mata, não pensando no mérito, porque o mérito fica um pouco de fora. Mas, assim, a lembrança de muitos brasileiros de grandes jogos são esse de mata-mata. E eu acho que fica para a história. Claro que perde todo aquele charme de o time mais competente ganhar, porque não teve zebra. Eu acho que desde 2003 da criação não teve zebra no Campeonato Brasileiro. Acho que a única zebra, assim, não foi tão zebra, mas o Flamengo de 2009, que o Palmeiras era super. Pô, meu som deu uma cortada aqui. Depois perdemos o contato com o Gabriel Dantas. Aí, já voltando, já. Então, só para completar só, vamos lá, o Flamengo de 2009 para mim, porque o Palmeiras tinha larga vantagem, e o Flamengo acabou sendo o campeão. Mas de resto, todo ano, sempre o melhor time, mais competente, o mais regular foi campeão. E isso é muito bom no pontos corridos. Mas os grandes jogos na lembrança são os de mata-mata. Eu acho que isso conta bastante. E que seria muito bom ter uma volta do mata-mata, principalmente brasileiro. E com o sistema de playoff ainda, no caso do terceiro jogo, se não houver resultado. Sem gol fora, sem tudo isso, playoff. Só vitória ou empate. E ficaria muito mais emocionante, eu acho. Não perdendo o charme do pontos corridos, que é o grande mérito, né? Mas o mata-mata é muito legal, Rafael. Não tem como discutir. Gabriel Batista, suas considerações finais agora. Olha, eu vou concordar. Perdão, até vou concordar com o Gabriel Dantas, que o mata-mata é incomparável, né? Acho que muita gente gosta do futebol só por isso, né? Só por isso passaram a gostar do futebol, por conta do mata-mata, essa emoção, né? Final, semifinal. Realmente eu vou concordar com ele que o mata-mata é muito bom. Porém, eu vou discordar de mudar o Campeonato Brasileiro para o mata-mata. Porque até pelo próprio argumento que o próprio Gabriel Dantas, né, falou, que é sobre premiar o mais preparado, o mais, como eu posso dizer, o time mais regular, né? O time mais regular da temporada. A gente premia o planejamento, né? Então, e a gente já tem a Libertadores como mata-mata, os estaduais, a Copa do Brasil, a Sul-Americana. São muitos campeonatos que são mata-mata, né? Até porque só o Campeonato Brasileiro é o único de pontos corridos, né? Ou seja, eu concordo que a emoção do mata-mata é incomparável, mas a gente não precisa mudar o Campeonato Brasileiro para isso. E até mudando, né, isso vindo para a minha ideia de mudar para o calendário europeu, a gente conseguiria até espaço para colocar mais um mata-mata. A Inglaterra, por exemplo, como você mesmo deu exemplo, Rafael, ela tem duas Copas, né? Ela tem a Copa da Inglaterra e tem a FA Cup. Tem as duas Copas, então a gente poderia até acrescentar mais uma sem precisar mudar os pontos corridos. E até dando um exemplo, o Flamengo esse ano passado, aliás, vamos supor que ele pegasse, por exemplo, o próprio Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro de novo. Ele foi eliminado na Copa do Brasil e foi eliminado, aí seria eliminado no Campeonato Brasileiro também. E aí esse Flamengo espetacular, né, que muita gente fala desde o ano passado, ele não seria campeão. Então já seria um problema, né? Talvez seria da Libertadores, né, mas do Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil ele não seria.
Então a gente não premiaria um time grande desses, não, um time muito bom, um time que foi espetacular no ano passado, Rafael. Obrigado, Gabriel Batista, Gabriel Araújo. Obrigado, Gabriel Dantas. A gente encerra aqui. Esse foi o primeiro Debate Arena. Ouvinte que agora é espectador da Rádio Arena Esportes, seja bem-vindo e na próxima vez a gente volta aqui para falar mais sobre 2 pontos diferentes de opiniões sobre o mesmo assunto. Abraço.